O Eduardo Bolsonaro, agora na sequência, a Comissão de Segurança Pública da Câmara marcou para a próxima terça-feira uma audiência pública. Para quê? Para debater a propaganda, né, divulgação de propaganda sobre armas de fogo no país. O texto do deputado federal Eduardo Bolsonaro pede o fim da censura ao direito da população de garantir sua legítima defesa. Mas o relator da matéria afirma que a liberação da publicidade para armas de fogo é prejudicial. E esse debate agora em Brasília, Josias, sobre arma de fogo, propaganda relacionada à arma de fogo? A esse ponto nós chegamos, né? O absurdo adquiriu no Congresso Nacional uma admirável naturalidade. Os brasileiros já não se espantam, os congressistas se espantam muito menos. A proposta do deputado Eduardo Bolsonaro sugere a liberação de propaganda sobre armas de fogo em jornais, revistas, emissoras de TV, redes sociais, e a maioria dos seus colegas não faz a concessão de uma surpresa. Em vez de ignorar a iniciativa, a Comissão de Segurança Pública da Câmara marcou essa audiência para a próxima terça-feira que vem, para discutir o projeto. A publicidade de armas ela está proibida no Brasil desde o ano 2000. O relator da proposta, essa proposta que sugere essa volta ao passado, é o deputado Eli Correia, deputado do DEM de São Paulo, mesmo estado que elegeu o Eduardo Bolsonaro. Ele se diz, o relator, contrário a esse retrocesso, mas, a despeito da posição do relator, a insensatez continua flutuando na atmosfera do Legislativo. Ao defender essa proposta, o Eduardo Bolsonaro sustentou que é preciso assegurar ao cidadão brasileiro o acesso às armas, porque, nas palavras dele, deixar o cidadão desarmado é estratégia de governos opressores. Segundo o Eduardo Bolsonaro, sem armas, o povo vira uma presa fácil para ditadores. Em condições normais, esse projeto seria apenas um absurdo. A proposta se torna radioativa quando a gente recorda que o filho do presidente está apenas ecoando a vontade do pai. Conhecido pelos pendores ditatoriais, os mesmos pendores que o seu filho apresenta como pretexto para propagandear as armas de fogo, o Bolsonaro já chamou de idiota quem prefere o feijão aos fuzis. Tem que todo mundo comprar fuzil, disse o Bolsonaro numa dessas manifestações dele no cercadinho do Alvorada. O povo armado, disse o Bolsonaro, jamais será escravizado. Quer dizer, você vê que as palavras do pai, elas têm uma conexão com a manifestação do filho na justificativa desse projeto. O Bolsonaro prevaleceu na eleição de 2018, prometendo uma guinada conservadora. O problema é que ele se revelou atrasado, não conservador, é retrógrado. E com a ajuda dos filhos, o presidente reformou o lema do versículo bíblico que ele cultua desde a campanha. No Evangelho do Bolsonaro, o João 8,32 foi traduzido para conhecereis a mentira e a mentira vos aprisionará. Se for aprovado nas comissões da Câmara, esse projeto do Eduardo Bolsonaro ele pode ser enviado ao Senado sem passar pelo plenário. Num país em que há quase 14 milhões de desempregados e mais de 19 milhões de famintos, o desperdício de tempo com o debate sobre liberação de publicidade de arma é uma evidência de que a família Bolsonaro resolveu aprisionar o país dentro da sua insanidade. Essa é a única justificativa para a apresentação de um projeto como esse. Que são insanos, parece claro. Agora querem aprisionar o país dentro desse círculo de insanidade. Espera-se que a Câmara tenha um mínimo de sensatez para enterrar isso rapidamente. Do contrário, fica difícil considerar o país, o Brasil, como um país viável. Muito difícil. Parece que estamos dentro dessa bolha, né? Dessas ideias aí de uma fatia da população, né? Que não representa a maioria da população, né, Josias? Mas que a gente só debate e fica discutindo ideias em torno
dessa bolha, a gente não fura essa bolha com problemas reais, como você mencionou aí, a fome que vem aumentando, a inflação, ano que vem já projetada num valor aí que pode prejudicar ainda mais a economia do país. Esses valores, esses problemas reais parece que vão ficando de lado e a gente vai perdendo tempo com essas discussões bem mais atreladas ao campo ideológico do que ao campo prático, né? É verdade. Por isso chama a atenção aquilo que nós estávamos comentando antes, não é, Diego? Porque o espantoso não é que o Bolsonaro resista como segundo colocado nas pesquisas. Espanta mesmo é que ainda não tenha se produzido no país uma alternativa que faça frente a essa posição do Bolsonaro no segundo lugar das pesquisas. É muito espantoso que, com tudo que ocorre à sua volta, com todos os desacertos do governo, as idiotices sanitárias, todo o descontrole da economia, o descalabro de um casamento com um agrupamento político, que é o Centrão, que lá atrás, na campanha, o presidente apresentava como o rebotalho da política, agora ele acomodou o rebotalho no trono da presidência. Com tudo isso, os candidatos que se declaram como alternativas, como opção, não conseguem formular uma saída, uma fórmula política que represente uma alternativa a isso que nós estamos vendo. Então, eles cavam o buraco e os que se apresentam como alternativa se desunem de tal forma que o buraco vai se aprofundando sem que se apresente uma alternativa clara nessa área que se convencionou chamar de centro. Então, é surpreendente que essa gente não consiga se unir para apresentar uma alternativa que seja factível, né?